Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Wesley Barbosa e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o romance 5 Minutos, de José de Alencar, escritor brasileiro do período romântico, um dos maiores escritores da literatura brasileira. Como sempre faço, deixarei aqui na descrição do vídeo os meus links de afiliado da Amazon para a obra que vou analisar hoje. Vou deixar duas versões disponíveis aí para quem tiver interesse em adquirir. Se for o caso, peço que você compre o livro através do meu link, pois essa é uma forma de você ajudar este canal a continuar produzindo conteúdo de qualidade aqui no YouTube. E se você gosta de conteúdos assim, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para sempre ser informado quando novos vídeos forem publicados. Além disso, curta o vídeo, pois assim você mostra que está gostando do meu trabalho. Então bora lá! Bom, este é o primeiro vídeo do canal em que eu analiso uma obra de José de Alencar, e já estava na hora de fazer isso, pois Alencar é um dos meus escritores favoritos e gosto de Alencar principalmente pela variedade da sua produção narrativa, pela riqueza com a qual ele consegue passar por vários dos estilos romanescos do seu tempo, da sua época. Claro, em alguns com maior êxito, em alguns com menor êxito, mas consegue sim com qualidade, com a perícia de um grande prosador, contribuir com as várias possibilidades de produção de romance que o século XIX, principalmente que o romantismo, tinha a oferecer. É talvez um dos mais completos projetos de literatura que nós tivemos aqui no Brasil, né? Ele buscou abarcar de tudo. Por isso mesmo, teve sua contribuição. É lógico que depois grandes nomes vieram e, enfim, várias questões fizeram com que Alencar fosse ficando, sim, um pouco de lado nas preocupações de estudiosos, acadêmicos e mesmo do público em geral, mas estamos aqui falando de um grande romancista. E 5 Minutos é um exemplo de obra em que Alencar consegue mostrar muito bem sua capacidade narrativa. Porque nós estamos falando de um livro extremamente curto, mas ao mesmo tempo que nos coloca diante de uma série de fatos narrativos, dúvidas, encontros, desencontros, que acaba nos dando a impressão, quando nós concluímos a leitura, que lemos muito mais páginas do que na verdade aconteceu, né? Do que na verdade lemos. Isso é interessante. Para vocês terem uma ideia, neste curto romance, que aqui na minha versão, que é da obra completa de José de Alencar, ocupa acho que menos de 30 páginas, neste curto romance de Alencar, nós vemos um casal, um pretenso casal, se encontrar dentro de um transporte público. Depois esse casal se encontra novamente num baile, esse casal se encontra numa outra localidade, né, mais afastada, ali no município de Petrópolis, porque a narrativa principal se passa no Rio de Janeiro. Depois nós temos uma cena em que o personagem principal fica à deriva no mar, né, numa canoa. Nós temos depois viagem para a Europa, tudo isso nessas poucas páginas. Isso é muito interessante dentro dessa narrativa, né? O que mostra, claro, a habilidade de Alencar de encaixar em poucas palavras uma série de acontecimentos, né? É lógico que, também vamos falar depois, isso compromete certos aprofundamentos que talvez fossem interessantes de serem feitos. 5 Minutos tem uma estrutura muito interessante, no sentido em que é um romance feito em forma de carta. Nós não temos aqui um narrador que propositalmente se coloca diante da necessidade, do objetivo de produzir uma obra literária. Não, nós temos aqui a adoção de um estilo que é muito comum em Alencar e também nos romances de um modo geral ali no século XIX. O romantismo foi cheio disso. Romances em que o escritor tem a necessidade de nos colocar diante de uma narrativa que não parece ser um romance. E ele se dirigindo a uma prima, que é conhecida aqui, apenas citada aqui apenas por D,
Ele começa dizendo: é uma história curiosa que vou lhe contar, minha prima, mas é uma história e não um romance. Há mais de 2 anos, seriam 6 horas da tarde, dirigi-me ao Rossio para tomar o ônibus de Andaraí. Então, vejam que o próprio narrador, que não se nomeia, nós não sabemos o nome desse personagem, né, desse protagonista, ele afirma que não está produzindo um romance. Na verdade está, né? Mas quem está produzindo o romance é Alencar e não o narrador, né? Se você souber distinguir bem essas entidades, né, o autor enquanto pessoa física e o narrador enquanto entidade ficcional criada no momento em que a obra é iniciada, né, você vai entender muito bem. O personagem principal, o protagonista, ele não quer fazer um romance, ele está diante de um fato que para ele aconteceu, né? Aconteceu dentro dessa ficcionalidade. Agora, claro, o resultado disso que nós temos em mãos no mundo real é sim um romance. Mas qual é a história que esse narrador nos conta aqui? Bom, ele narra o fato que aconteceu com ele certo dia quando, se dirigindo ao Rossio, né, como ele diz aí, querendo pegar o ônibus, não o ônibus como nós conhecemos hoje, né? No século XIX esses carros eles eram a atração animal, né? Mas era um transporte público, enfim, para várias pessoas, então um ônibus, tá? E ele se dirigindo a essa localidade, perguntando a alguém que estava lá, um funcionário, enfim, que estava no ponto do ônibus, se ele já tinha passado, né, se já tinha saído, ele disse sim, há 5 minutos. E ele tem que esperar mais 1 hora, né? Eram 6 horas, ele tem que esperar até as 7 para pegar um novo ônibus. Esse atraso é fundamental, né? É aquele tipo de acontecimento que, não sei se vocês já passaram por algo assim, eu já, parece que algo é construído especialmente para que alguma coisa aconteça, né? Então, esse atraso de 5 minutos foi fundamental para a sua vida, porque esperando o novo ônibus e entrando nesse novo ônibus, ele se depara com uma moça. E é interessante porque ele não consegue ver essa moça. Ela estava com um chapéuzinho de palha, como ele descreve, com um véu preto, né, que era muito comum na época, né, as moças saírem com um véu cobrindo o rosto, enfim, ou pelo menos com um chapéu. E dado o horário, a posição em que ela estava propositalmente, a gente vai ver que ela propositalmente ajuda que esse véu e esse chapéu cubram-lhe o rosto. Ele só tem dela algumas visões, né? A seda do vestido, o chapéu, e senta-se ao lado dela e tem o toque furtivo dos corpos, do ombro, etc. E ele vai se interessando, evidentemente, né? Vai se interessando, um rapaz novo, uma moça aparentemente, né? Tem hora que ele fica ali na dúvida, mas certamente uma moça jovem também, etc. Ambos solteiros, então surge, evidentemente, a atração, mas tudo muito furtivo. E ele vai percebendo que essa moça tem mesmo o comportamento de uma certa esquiva. Ela até permite certas intimidades, o toque do ombro, segurar na mão dela, beijar a mão dela, coisa que, inclusive, em determinado momento ela volta atrás, depois cede novamente e tal. Mas ela não quer falar com ele e ela não se deixa ver. Acaba que ela sai do ônibus, né, desce em determinado ponto, e ele fica se perguntando, mas quem será essa pessoa? E como ela será? Por que ela se esconde? Por que ela não deixa eu ver? Por que ela não fala comigo? E aí uma série de dúvidas vai acometendo esse protagonista, né? Será que ela é feia? Será que ela é velha? O que acontece aqui? Né? Mas ao mesmo tempo também uma série de dúvidas positivas também chegam à sua mente. Não, mas com esse perfume, com essa delicadeza, etc., ela não pode ser feia, ela não pode ser velha. O fato é que surge nesse protagonista
um interesse muito forte e o desejo de ir em busca dessa moça. Mas ora, como que ele vai fazer isso? Ele não tem nenhuma informação sobre ela. Na verdade, ele tem apenas 2 elementos que o acompanham durante grande parte desse livro e que formam algo muito interessante aqui. O primeiro deles é uma sinédoque muito interessante que vai estar presente, acho que nos 3 primeiros capítulos do livro. Nos 2 primeiros capítulos do livro, a presença da sinédoque, que é a sinédoque é um subtipo da metonímia, né? A metonímia que é a utilização de uma palavra por outra, e a sinédoque é quando isso acontece tomando a parte pelo todo, ou seja, um pequeno elemento dentro de um conjunto maior, para representar esse conjunto maior. Ela está presente nos momentos iniciais desse romance de forma muito interessante, porque é ela que vai construir toda a dúvida do personagem. Ao mesmo tempo, o único elemento que ele tem, um dos únicos, daqui a pouco eu chego no outro, um dos únicos elementos que ele tem de ligação com essa pessoa, e basicamente assim, nesse jogo de aproximação e fuga que essa moça faz em relação a ele, é o único elemento que ele tem, a única coisa que ele tem para visualmente ligar-se a ela, né? Por quê? Porque da mesma forma como no ônibus ele viu o chapéu a seda do vestido e principalmente o chapéu de palha com o véu preto, e posteriormente quando ele está no teatro, né? Ele está no teatro numa apresentação de uma ópera, ele vê novamente esse mesmo chapeuzinho de palha e esse mesmo véu. Então, esse elemento da parte pelo todo ele é muito significativo dentro desse romance. O segundo elemento aqui é de caráter sonoro, auditivo, e que é também fundamental. Esse, não apenas nos primeiros capítulos, mas ao longo de todo o livro, como o grande mote desse livro. Trata-se da frase "non ti scorda di me". Essa frase é dita pela personagem, pela moça, que se chama Carlota, a gente vai saber depois de um bom tempo, né, de tentativas do protagonista de saber quem ela é, ficamos sabendo que ela se chama Carlota. Ela é dita para ele antes dela se levantar no ônibus, antes dela ir embora. Posteriormente, ele está num baile e furtivamente alguém passa por ele e diz a mesma frase, e ele não consegue ver, ele vê uma velha, uma senhora, né? E aí ele fica naquela dúvida realmente: então será que era ela? Então eu estou apaixonado mesmo por uma senhora, uma velha. Claro, né, um personagem jovem e tal, ele estava idealizando uma moça da mesma idade, mais nova, enfim. Posteriormente ele descobre que essa senhora é a mãe da moça pela qual ele estava apaixonado, e na verdade ele apenas vê essa mãe, mas a moça que tinha passado junto, ela foge, né, depois que ela diz essa frase. Então você tem a seguinte questão: uma moça que, encontrando com ele no ônibus, deixa ele sentar-se ao seu lado, deixa ele tocar nela, pegar sua mão, beijar, fala uma frase que tem o significado de "não se esqueça de mim", uma frase em italiano, né, que em português quer dizer "não se esqueça de mim". Posteriormente, num baile, essa moça passa por ele novamente e diz a mesma frase. E na cena seguinte, no capítulo seguinte, ele está no teatro e vê ao longe com um binóculo, né? Era muito comum na época você ficar olhando tanto a ópera em si, os detalhes, quanto também você ficar paquerando com as pessoas dos outros camarotes, enfim, por meio do binóculo. E ele vê essa moça, de novo com o chapéu, de novo com o véu, tenta se aproximar, ela novamente age de forma furtiva,
E ele começa a se perguntar, e nós junto com ele, né, o que é que está acontecendo? Por que essa moça foge tanto dele? E aí ela decide mandar uma carta. Ela manda uma carta, a princípio só assinada com C, em que ela vai dizer a ele que o ama há muito tempo. Desde o momento em que eu vi, enfim, pela primeira vez, já teve em si a certeza de que queria aquele rapaz. Ele ainda nem tinha notado ela. A gente percebe que ela já frequentava bailes em que ele também frequentava antes mesmo daquele episódio do ônibus. Uma moça jovem, né? Então ambos ali muito jovens mesmo, ele um pouco mais velho do que os 18 anos, ela com 17, enfim, dois jovens. Mas ela descobre, pouco depois de se apaixonar por ele, descobre um impedimento para esse amor. Descobre que foi condenada a algo que vai afastá-la desse amor. O personagem, a princípio, não entende, ele demora para entender isso, né? Dá até agonia. Nós que estamos acostumados com, enfim, né, tudo o que aconteceu no século XIX e início do século XX, nós já imaginamos que ela está doente, provavelmente com as pistas que ela vai dando, com tuberculose, né? E o que era, na época, receber uma sentença de morte. E ele não entende isso a princípio, ele ainda continua sem entender, mas ele se emociona diante da carta, ele vai ligando as peças desse quebra-cabeça e percebe que, de fato, vale a pena investir nesse sentimento, vale a pena investir nesse amor. E ele diz, ora, não importa se vai ser por pouco tempo, como ela diz, não sei bem porquê, mas o fato é que eu quero essa moça e vou viver com ela o tempo que for necessário, ainda que seja brevíssimo, porque eu também estou apaixonado por ela. Na carta, ela diz que foi para Petrópolis com sua mãe, que era a única pessoa que ela tinha, enfim, e diz, olha, não venha atrás de mim, embora eu saiba que isso é meio que inútil pedir, mas não venha atrás de mim, o melhor é que nós não levemos isso adiante. Ela diz isso várias vezes ao longo do livro, claro, com aquela expectativa que todo jovem tem de, ao dizer um não, em determinados momentos, né, principalmente quando você ama a outra pessoa, ao dizer um não, que a pessoa desconsidere esse não, ao pedir o afastamento, com a esperança de que a pessoa desconsidere esse pedido, ela o tempo todo, ela diz não venha, não me siga e tal, mas ela fica na expectativa e depois ela diz, eu sabia que você viria. Mas ela pede para ele não ir, é lógico que ele vai, né? Qualquer pessoa iria, ele vai para Petrópolis. Chegando lá, ele se informa no hotel onde ele fica, porque ela não deixa endereço nem nada do tipo. Ele se informa no hotel, fica sabendo mais ou menos onde ela está, vai à procura e chegando lá na região, ele escuta alguém tocando ao piano. E tocando ao piano, ele enfim, acho que ele lembra de um som familiar, porque a frase não te escorda de mim, ela é uma frase, eu fui pesquisar, né? Até porque eles falam em teatro, essas coisas, e eu imaginei, eles também falam numa peça de Verdi, o compositor italiano Verdi, então eu fiquei curioso e fui pesquisar, e descobri uma peça, né? Uma ópera de Verdi, chamada La Traviata, em que a personagem principal também não pode viver um amor. Eu baixei o texto, né, o folheto da ópera. É óbvio que ópera une música, encenação, canto, texto teatral, enfim. Eu baixei o livreto para ler depois, não tive tempo ainda de ler, mas no livreto a frase não está perfeita, não te escorda de mim, mas existem dois momentos, pelo menos, em que a protagonista diz algo parecido, né? Pede para que aquele amado não se esqueça dela. Com outras palavras, brevemente, mas
Mas ela diz. E aqui ele usa essa questão do afastamento, né, de um relacionamento que não pode ir adiante, que a protagonista tenta a todo custo evitar. Voltando à cena, ouvindo o toque no piano, o protagonista diz, deve ser ela. Né? Claro, aqui essas coincidências que as obras românticas muitas vezes colocam, nem sempre as coisas são assim na vida, às vezes são, tá? Nem sempre são, mas dentro do universo ficcional funciona muito bem. Né? Alguém vai num lugar que ele não conhece, em busca de uma pessoa que ele não sabe quem é, com pouquíssimas pistas, escuta um piano tocar e vem aquele estalo, deve ser ela. E ele pronuncia a frase alta, não te escorda de mim. E a personagem lá dentro, ele escuta a moça cantando, né? Ela responde lá de dentro, não te escorda de mim, adieu. E aí, bom, ele sabe que é ela, enfim. E é nesse momento em que eles se encontram. Eles se encontram, a mãe da moça já tinha ido dormir, ela abre a porta para ele, sabendo que é ele, né, imaginando que é ele, abre a porta, deixa ele entrar, eles conversam ainda sob uma luz muito tênue, ele ainda não a está vendo. Enfim, aqui nós já estamos, gente, começando o capítulo 5, ou seja, na metade do livro, ele ainda não tinha visto a moça. E ela finalmente, né, ela conta para ele, por fim esclarece para ele o seu problema, ela está condenada à morte e sabe que não é o ideal para eles ficarem juntos, ela não quer fazê-lo sofrer. Mas ele diz, olha, eu quero isso, eu quero você, quero passar contigo o pouco tempo que for. E ela diz, bom, tudo bem, e ele pede para ela, para olhar para ela, né, para vê-la, enfim. Ela diz, tudo bem, eles vão para uma sala mais iluminada, né, dentro da casa, e enfim, ele a vê, né, e tem a certeza ali de que é a coisa mais linda do mundo, né, evidentemente, como um bom texto romântico, né, a amada extremamente idealizada, claro, não apenas dentro do texto romântico. Quem já viveu um amor, você sabe que a amada, ela é naquele momento de encanto primeiro, né, no florescer da paixão, e eu diria, talvez por toda a vida, ela é sempre a visão mais bela que você vai ter diante dos seus olhos. Né? Dificilmente quem ama muito deixa de ter essa sensação em algum momento da vida. Então ele a vê como a coisa mais perfeita diante dos olhos, se ajoelha diante dela e diz que quer estar com essa moça para sempre. E eles vivenciam aí um relacionamento casto, né? Ou seja, eles dão um beijinho ali e tal, mas ele em nenhum momento, lembremos da época, lembremos, enfim, de toda a moral que está por trás de uma história como essa, ele em nenhum momento tenta com ela algo além do beijo, ele vai embora e no dia seguinte ele recebe outra carta, ela dizendo que estava indo embora com a mãe, não apenas de Petrópolis, mas ia voltar para o Rio e do Rio pegar um navio para a Europa. Ela estava disposta a ir se tratar na Europa, né, como muita gente fazia, e pede a ele que não a acompanhe, não me acompanhe, embora ela saiba que ele certamente iria. Bom, ele vê o relógio, percebe que dificilmente chegará a tempo de pegar também uma balsa, né, para atravessar a Baía da Guanabara para ir para o Rio de Janeiro e pegar o mesmo navio que ela, mas ele vai, compra um cavalo, vai a toda velocidade, o pobre do cavalo morre quando chega perto lá da região portuária, né, da costa, mas ele novamente chega atrasado. Esse livro tem uma sucessão de atrasos, né? Vários momentos esse personagem se atrasa, ele que é inimigo da pontualidade, o é de tal forma que a própria pontualidade foge dele. Então você até imagina que daria tempo, mas não, mais uma vez ele chega atrasado e dessa vez não para ganhar alguma coisa como no primeiro atraso, né, em que ele
acaba encontrando o amor da sua vida, mas sim para perder o navio em direção à Europa. Mas ele ainda tenta. Ele convence um pescador a ir de canoa com ele para o Rio de Janeiro. Eles vão, enfim, uma viagem muito cansativa, bebem um pouco durante a viagem, adormecem, quando acordam estão sem o remo, à deriva na Baía da Guanabara, sem qualquer chance de conseguir chegar a tempo. O desenrolar da narrativa o coloca. É lógico que essa cena da deriva ela é bem dramática, tá? Ele fica sofrendo ali por saber que o tempo está passando, etc. Mas o desenrolar da narrativa coloca um outro pescador ali naquele momento que arranja remos e eles por fim chegam. Aliás, antes de chegar, ele passando pela baía, ele vê o navio com ela e ele consegue vê-la, né? Ela acena para ele, enfim. Ele tem que esperar um mês para ir atrás dela, né? Certamente esse navio que saía para a Europa passava uma única vez por mês, vocês imaginem. Mas é lógico que ele vai, embora ela tenha deixado carta novamente pedindo para ele não ir, né? Sabendo que ele ia, na esperança dele ir. E é interessante porque nos portos em que o navio vai fazendo escala, ele tem aquela ideia de procurar nos correios, saber se ela deixou alguma informação para ele. E sempre ele vai encontrando em cada porto de passagem um bilhete dela dizendo, olha, eu esperava que você não viesse, claro que ela esperava, mas sabendo que você viria, deixo aqui, enfim, algumas palavras para você. O fato é que quando ele chega por fim no destino em que ela estava, esse encontro é um encontro definitivo, ela tem uma piora no seu estado de saúde, e aqui vai um spoiler de uns 2 minutos, quem não quiser ter acesso a esse spoiler pode pular 2 minutos no vídeo. Nesse momento, nós imaginamos que ela vai morrer, ela chega a um estado de debilidade tão grande que nós imaginamos, sim, vai ser aqui, esse romance vai ter um final trágico, etc. O fato é que ela, misteriosamente, ela melhora, e melhora em definitivo. E isso faz com que eles, pouco tempo depois, consigam se casar. Eles se casam e vivem uma vida feliz. Ao contrário do que nós íamos imaginando no decorrer da narrativa, que o protagonista iria narrar a morte dela a qualquer momento, né, e sua extrema desilusão diante da vida, diante do amor, etc. Não, pelo contrário, ele narra a felicidade em que eles estão. Depois da Europa eles voltam para o Brasil, enfim, vão para uma região afastada, né, ao contrário de permanecer na corte, eles vão para Minas Gerais, e aí constroem uma vida simples, mas feliz, tá? Uma vida simples, mas feliz. Ou seja, um romance com final feliz, ao contrário de outros romances de José de Alencar, como Lucília, por exemplo, em que a protagonista morre no fim. Aqui não, nós temos um final feliz. Muita gente não gosta, né, de romances com final feliz. Eu acho estranho isso, sinceramente. E o argumento de algumas pessoas mas a vida não é assim, a vida nem sempre tem um final feliz. Olha, primeiro que um romance que trata de um recorte da vida de alguém, ele não fala da vida como um todo, né? Não que a vida de alguém não possa ter um final feliz, né? O fato de que você vai morrer, que é uma condição de todos inevitável, não quer dizer que sua vida não vai ser feliz. Mas um romance que traz um recorte da vida, ele, evidentemente, ele pode, nesse recorte, trazer um fim feliz, né? E o desenrolar desse fato ser feliz, ser proveitoso, ser positivo, a vida é passível disso. Vivemos numa época de tanto pessimismo em que as pessoas às vezes rejeitam narrativas felizes. Bom, mas percebam a quantidade de acontecimentos que se desenrolam ao longo dessa narrativa. Vários espaços, vários acontecimentos. Claro, o fato de estarmos diante de um livro curto e com tantos acontecimentos nos dá já
a pista de que no plano psicológico o aprofundamento será muito pouco, e de fato é. A construção das personagens, ela não é complexa. Nós não somos colocados diante de uma psicologia muito rebuscada, diante da própria construção da biografia desses personagens, é muito rala. O protagonista, nós temos pouquíssimas informações sobre ele, a não ser o fato de que ele ama as mulheres, o que não é nada especial, dado ser um jovem solteiro, como todo jovem solteiro. Ele está aberto a relacionamentos, idealiza o amor, etc. Então, o fato dele dizer que amava as mulheres, isso não diz nada sobre esse protagonista, a não ser sobre o tipo de personagem jovem, à procura de um amor, né? Como sempre existiu e sempre existirá. Só mudam os cenários, a roupa, o contexto, mas é a mesma coisa. E o fato de ser pouco pontual é outra informação que nós temos dele, o que também não espanta por ser um jovem sem grandes responsabilidades na vida. Bom, qual é a novidade aí? Então, em termos de construção de personagem em relação ao protagonista, muito raso. Em relação a Carlota, né, ou seja, a amada, pouca coisa também, a não ser o fato de que é uma jovem à procura de um amor, como toda moça nos seus 17 anos, querendo um relacionamento, querendo viver uma história interessante e que, portanto, está aberta a se apaixonar por um rapaz que ela vê e que acha bonito, interessante também, e que tem sua vida comprometida e quase interrompida por uma doença, que também era um fato muito comum na época, né? Escritores, personalidades como um todo morreram de tuberculose naquela época, muita gente morreu. Então, tanto a característica dela como uma jovem idealista, apaixonada, romântica, quanto a sua doença também não quer dizer muito da construção da personagem, porque era algo comum para a época. Então percebam que, em termos de aprofundamento psicológico e mesmo de construção de personagens, o livro é muito raso, de fato. Mas se essa falta de profundidade é um elemento negativo do livro, a habilidade de construir uma narrativa cheia de encontros e desencontros, que prende o leitor ao longo do texto, né? Leva o leitor a meio que se enredar nessa narrativa de tal forma a ponto de se enganar ali em relação ao seu final. A expectativa que é criada nesse jogo, tanto a partir da sinédoque, do personagem que só tem essa breve visão dessa sua amada, né? Não sabe ainda como ela tem apenas o chapéu e o véu como grande referencial imagético e uma frase como referencial sonoro, e tudo isso contribuindo para a expectativa que vai crescendo de encontrá-la por fim, ver por fim como ela é, e também desvendar porquê de todo esse mistério, não querendo ser vista, não querendo falar com ele, não querendo um contato mais próximo, e ao mesmo tempo pedindo para não ser esquecida. Que espécie de frase é essa que coloca uma despedida quando ainda sequer nos aproximamos? Por que essa necessidade de despedida? Tudo isso é muito rico. Nos envolve muito numa narrativa muito curta e, em certa medida, rasa, né? Espraiada em vários acontecimentos, mas rasa no sentido de adentrar mesmo em determinadas características, em determinados pontos que seriam esperados, né? Numa obra que se pretende profunda. A forma como nós vamos entrando em contato com um personagem que se deixa o tempo todo perder essa moça e novamente a encontra e a perde novamente. E aquele jogo que se constrói até o fim, onde nós ficamos com aquela dúvida, mas ele vai perdê-la de vez ou não? Essa dúvida que é do personagem e é nossa. Tudo isso contribui para que esse romance seja um livro interessante, uma obra muito interessante. José de Alencar é muito conhecido por Senhora, que é outro
dos seus romances urbanos, né? Nós estamos aí diante de um romance urbano de José de Alencar. Dentro das obras indianistas nós temos ali Iracema, o Guarani, também muito conhecidos, mas 5 Minutos é um livro que vale a pena ser lido. Vale a pena ser lido para você que gosta de uma boa história de amor. Uma história de amor idealista, claro, mas bem possível e bem interessante. Um livro curto, livro que você, em poucas horas, eu acho que em 3 horas no máximo você consegue, se você tiver um ritmo bom de leitura, mas também não se preocupe com relação a isso. Estou apenas destacando o fato de que é um livro curto. Se você precisa de mais tempo para ler esse livro, não tem problema nenhum, tá? Um livro que não tem uma narrativa complexa. É lógico que dependendo também do seu nível de leitura, quantos livros você já leu até hoje, a vastidão do seu vocabulário ou não, você pode sentir mais ou menos dificuldade aí, recorrer ao dicionário, pesquisar o significado de certos termos, etc. Mas, para quem já tem uma certa trajetória de leitura, não é um livro difícil. É uma narrativa fluida, uma narrativa que eu posso sim dizer simples, direta, e por isso vale a pena. Vale a pena como conhecimento de uma obra que é de um grande autor da literatura brasileira, uma obra interessante, uma obra que tem sua contribuição a dar. Claro, não é nem de longe a minha obra favorita, o grande livro que eu li na vida, não é sequer o meu livro favorito de José de Alencar, mas vale sim a pena ler. Consegue nos interessar, consegue chamar nossa atenção, nos prender nessa curta narrativa. E isso é, claro, indício de um autor que já estreava no romance com grande habilidade, ao que ele vai desenvolver tão bem em narrativas as mais diversas, em outros romances curtos, como A Viuvinha, em romances enormes, como As Minas de Prata, o próprio Guarani, que também é bem longo. Enfim, um José de Alencar que está aí no grupo dos grandes autores, dos grandes formadores da literatura brasileira. Bom, se você gostou do vídeo, não deixe de interagir, deixando seu comentário. Como eu sempre digo, a participação de vocês é fundamental. Eu agradeço muito pela audiência e até o próximo vídeo.